Participe do 5º Congresso Internacional de Marca Branding, Propósito, Transparência e Valor de Marca, de agosto a novembro, 100% online. Serão 2 palestras, 4 painéis, 8 workshops, 11 grupos de pesquisa com profissionais da Espanha, Inglaterra e muito mais. Informações em univates.br/5 Branding Congress. Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade do 5º Congresso Internacional de Marcas, Branding. Hoje nós temos o workshop Marcas com Propósito, Boas Marcas para o Mundo. Num primeiro momento, eu gostaria de pedir desculpas, nós tivemos um pequeno atraso por questões técnicas, mas nada disso vai tirar o brilho e vai deixar de enriquecer o que nós temos hoje para trabalhar nesta atividade do dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer um agradecimento muito especial à professora Elisete Kreutz pelo convite, pela oportunidade de participar desse 5º Congresso Internacional de Marcas, que novamente esse ano retorna para a Univates, onde já tinha ocorrido o 2º Congresso em 2015. E também, em nome da professora Elisete, eu gostaria de cumprimentar todos os demais integrantes da comissão organizadora, que fazem este grande evento. Esse evento, a cada edição, tem se fortalecido e tem se consolidado como uma referência para quem estuda ou tem interesse em conhecer mais sobre o contexto das marcas. No dia de hoje, então, esse workshop tem como tema Marcas com Propósito. Boas marcas para o mundo. Marcas com propósito nos inspiram. Descobrir o propósito de uma marca, a sua razão de ser e como ela se transforma em um aporte para o mundo é essencial na sua construção. Para isso, é preciso conhecer e entender o que é o propósito, bem como aplicar o mesmo de forma coerente, seja em uma marca comercial ou pessoal. E para trabalhar conosco no dia de hoje, nós temos as nossas convidadas, a Daniela Gomes e a Cecília Russo Troiano. A Daniela é sócia e diretora da Kybrand Chile, Observatório de Marcas, e também professora do MBA Branding e Business. Designer e mestra em Comunicação, Estratégia e Branding pela Universidade Maior do Chile. Foi professora na Universidade Diego Portales, Santiago, Chile, e Universidade Maior. É sócia e diretora criativa da Kybrand e da Lidesenho. Sócia e diretora estratégica da Unome. Membro fundador do Observatório de Marcas e professora do MBA International Branding e Business na Univates. A Cecília Russo Troiano é diretora-geral da Troiano Branding, sediada aqui no Brasil. Psicóloga formada pela PUC de São Paulo. Iniciou sua carreira profissional trabalhando como Consumer Insights, de agências como Young, Rubicon e Celsius, além de institutos de pesquisa como Research International e Consenso, de onde foi sócia por 5 anos. Em 1997, associou-se a Troiano Branding. É autora de 3 livros, Vida de Equilibrista, Dores e Delícias da Mãe que Trabalha, Aprendiz de Equilibrista, Como Ensinar os Filhos a Conciliar Família e Trabalho. Garotas Equilibristas, o propósito de felicidade nas suas mulheres que estão chegando ao mercado de trabalho. Lançados em 2007, 2011 e 2017, respectivamente. Além de autora do seu blog, Vida de Equilibrista. É colunista regular da revista Pais e Filhos e, junto com Jaime Troiano, participa todos os sábados do programa Sua Marca Vai Ser um Sucesso, da Rádio CBN. Adora dar palestras relacionadas à marca e mulheres. Como boa equilibrista, Cecília é mãe de Beatriz e Gabriel, uma dedicada praticante de tênis, yoga e corrida. Sejam muito bem-vindas, Daniela e Cecília, e fica o espaço para vocês darem as boas-vindas. Por favor, Daniela, pode começar. Pero muchas gracias. Primero, estoy muy contenta de poder estar acá en este maravilloso congreso. Muy agradecida por la invitación, muy agradecida por esa introducción maravillosa. Y quería aprovechar también de darle las gracias a nuestra querida profesora Elisette
de la cual yo estoy muy, muy, muy agradecida de por vida, porque ella también ha sido parte de este proceso de construcción de propósito, un propósito personal para mí. Eliseth fue parte de eso, así que desde ya le quiero agradecer por esta invitación, agradecer a este gran equipo humano que hay detrás de este congreso. Y nada, espero que este taller este workshop sea algo maravilloso para todos y que sea un aporte a sus vidas, a las marcas y a la marca personal. Y gracias, Cecilia, también para mí es un honor estar acá contigo. De verdad, te lo agradezco mucho, es un gran equipo y nada, es un placer escucharte y compartir contigo. Gracias, Daniela. Muito bom dia a todos, bom dia, professora Júlia. Daniela, começando por aí, uma delícia estar com você e nossas trocas. A professora Eliseth, eu acho que ela é o próprio sinônimo de tudo que nós vamos falar aqui, nesse sentido do propósito. Tem alguém que acredita, que pratica, que promove, que não economiza horas, tempo, dedicação, coração. A professora Eliseth é essa maravilhosa construção que ela faz. O congresso deve muito a ela e somos muito agradecidas também, a Daniela e eu, pelo convite. Então, muito obrigada e desejando muito sucesso às palestras também que ainda estão por vir. É muito curioso a gente ouvir uma apresentação nossa, como a professora Júlia fez, e eu fico tentando me enxergar nas descrições, mas acima de tudo, talvez a maior descrição minha eu gosto muito do que eu faço, para mim é um enorme prazer estar aqui hoje com vocês, e esse tema em particular me toca muito, né? Seja todos os clientes com os quais a gente tem trabalhado, a Daniela também, mas muito nas nossas vidas pessoais. E fiquei bastante feliz, vocês vão ver nas nossas palestras, a Daniela, na palestra dela, traz muito a vida pessoal dela, e eu adorei ver, e eu espero que vocês também gostem. E eu trouxe mais o lado, talvez, profissional ou de metodologia que podemos usar. Então, eu acho que tem uma complementariedade, quero muito agradecer. E lembrando que a gente tem alguns momentos hoje de trocas com vocês, como um bom workshop tem que ser. Obrigada. Tá bem, passamos então, né, para ouvir a palestra das nossas colegas Daniela e Cecília. Olá a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês nesse dia, e não tem como eu começar essa minha fala sem agradecer à professora Eliseth, a parabenizar o Congresso Internacional de Branding num ano tão difícil, num ano tão especial, e a gente está podendo viver tudo isso na plenitude, dividir conhecimento, aprender outro tanto. E o tema que nós vamos trazer, eu falo nós porque a Daniela e eu estamos trazendo hoje aqui para vocês, é um tema que particularmente me toca muito e eu espero que toque a cada um de vocês, que é a gente pensar propósito, a gente trazer para vocês um workshop sobre isso, nós vamos ter atividades juntos, nós vamos ter uma série de coisas. Mas talvez importante a gente começar conceituando algumas coisas, para que a gente esteja no mesmo terreno ao longo das atividades que a gente vai tocar nesse workshop. Quem acompanhou a palestra inaugural do Congresso, onde participaram os experts no dia 20 de agosto, Jaime Troiano também trouxe o tema do propósito, e vocês vão ver algumas coisas talvez que sejam coincidentes. Bom, não é à toa, porque nós trabalhamos juntos há muitos anos, né? Desenvolvemos, aliás, esse livro que tem o nosso nome, Qual é o Seu Propósito, e fizemos isso juntos. Então, vamos lá.
Vamos começar navegando nesse tema, agradecendo muito a presença de vocês e parabenizando toda a equipe da Univates que está trabalhando fortemente para que esse congresso aconteça da forma mais tranquila e que traga esse conteúdo todo para vocês. Acho que essa é uma frase que, em algum momento de nossas vidas, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, a gente se faz. Qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito? E talvez o subtítulo, que aliás é o subtítulo do nosso livro, A Energia que Movimenta Pessoas, Marcas e Organizações no Século XXI. É desse jeito mesmo que eu enxergo o propósito. Aquela coisa que traz uma energia, aquela vontade de acordar de manhã, porque a gente sabe que alguma coisa de bom a gente está trazendo para esse mundo. Seja as nossas marcas, seja a empresa onde eu trabalho, seja a nossa vida mesmo como pessoa. É aquilo que nos movimenta, nos faz sair da cama, nos torna pessoas e profissionais melhores. E, acima de tudo, torna aquilo que a gente está trabalhando, a marca, a empresa, traz esse sentido. Então, vamos começar navegando, até para a gente saber, assim, o contexto em que propósito passou a ser relevante nas nossas vidas. Se a gente for pensar, uma década atrás, não falava-se de propósito como a gente fala hoje. Hoje, a cada texto que a gente lê no mundo acadêmico, no mundo profissional, a palavra propósito aparece, né? De algumas vezes, até criticamente falando aqui, de forma banalizada. Talvez nosso workshop, Daniela e eu, a gente também quer trazer esse sentido talvez mais limpo da nossa visão sobre o propósito. O mundo que a gente está vivendo, gente, é muito diferente. Não porque a gente tem Covid-19 na nossa frente apenas. Acho que ele trouxe um desafio a mais, né? Até pouco tempo atrás, Zoom era só um barulho, né? Google Meet, vamos nos encontrar de algum jeito, e todas as outras plataformas. Mas esse mundo, independente de Covid, ele trouxe alguns desafios. A gente vê nos últimos anos uma questão diferente, a gente vive isso. Talvez um dos grandes filósofos contemporâneos, o Bauman, vários de vocês já devem ter lido alguns livros maravilhosos deles, e acho que uma das frases, um dos temas que ele mais traz, é essa ideia de liquidez, né? Do quanto o nosso tempo, o nosso mundo, as nossas relações são líquidas. E aí ele fala, os tempos são líquidos porque, assim como a água, tudo muda muito rapidamente. Na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. Então, por um lado, a gente tem esse sentido dessa liquidez do tempo, e até isso pede que a gente crie como contraponto, como equilíbrio, coisas mais sólidas, coisas um pouco mais permanentes. O propósito vem ter esse papel de contrabalançar esse mundo acelerado. Hoje a gente vive numa velocidade fast forward, né? A gente conta o tempo em segundos. Cada vez, repare nas nossas vidas, a gente é mais impaciente quando demora para fazer um upload, um download, alguém não responde uma mensagem de WhatsApp. Nós vivemos num mundo acelerado. Somado a isso, a gente tem relações humanas muito fragmentadas. Antes a gente vivia numa tribo, estava todo mundo ali dentro, e você tinha esse sentido de proximidade. Hoje a gente se sente, de novo, eu não estou falando isso por Covid, né? Quando a gente lançou o livro ano passado, o Covid não estava nem no horizonte, mas a gente tem relações mais fragmentadas, é cada vez mais difícil a gente estar próximo daquelas pessoas que a gente gosta, a gente tem esse sentido de comunidade mesmo, né? Quando a gente vê um mundo que acelera, um mundo em que a gente se sente distante de outras pessoas, mas nós, como seres humanos, né, a minha primeira formação é psicologia, tem uma característica nos seres humanos, aliás, nos mamíferos, que nos difere de outros seres vivos, que é a necessidade de contato social. Qualquer outro animal, que não mamífero, ser humano, portanto, que também é um mamífero, vamos dizer, consegue viver sem o outro. Nós não conseguimos. O ser humano morre se não tiver o outro. Então, esse mundo nos pede esse sentido de proximidade, esse sentido de pertencimento. E o mundo hoje, gente, nos pede
uma coisa de sentido. A gente precisa ter sentido para a gente se sentir parte. A ideia aqui de menos espuma não é blá, blá, blá. O mundo pede verdade. Propósito tem esse compromisso supremo com verdade, né? A gente fala que propósito não se cria numa reunião assim de brainstorming. Propósito é escavado, por isso que ele tem que trazer um sentido de verdade, um sentido que vem de dentro para fora das empresas. Quando a gente fala também em propósito, a gente não está com esse olhar puramente, vamos chamar assim, comercial. Eu vou ter um propósito porque assim a minha marca vai performar melhor. Não, o propósito tem que ter uma contribuição social. Ele só faz sentido se aquele propósito da marca, da empresa, ou o nosso propósito como indivíduos mudar alguma coisa de forma positiva na sociedade. Então, o propósito tem que ter esse compromisso. E também, né, a gente não pode dizer propósito diferentemente de outras coisas mais voláteis, mais rápidas, menos permanentes, também que caracterizam a era que nós vivemos. Propósito é um compromisso mais permanente. Ninguém muda de propósito a cada trimestre, né? Ou a gente, quando olha para propósito, a gente pensa em um legado, em alguma coisa que vai ficar para as pessoas, mesmo quando nós não formos mais os gestores, os líderes daquela marca. Eu escutei uma vez uma frase super bacana de um ex-presidente de uma multinacional. Ele que tinha trazido o tema do propósito na empresa onde ele era CEO, à época, e um repórter perguntou para ele assim, agora que você não está mais lá, como é que fica o propósito naquela empresa, né, que você não é mais o líder? Ele falou, o propósito não é meu. A partir do momento em que o propósito é disseminado em todas as pessoas, em todas as camadas da corporação, as próprias pessoas vão ser os guardiões desse propósito. Nesse sentido dele ser permanente, não importa quem é o líder, o propósito tem que estar enraizado, disseminado entre as pessoas. Ele chega como uma resposta a tudo isso. Aceleração, relações fragmentadas, e ele chega como uma inspiração para as empresas, para as marcas que a gente administra e para nossas próprias vidas, né? Eu acho bacana o propósito porque ele navega muito da pessoa física para a pessoa jurídica. Aqui, né, na Troiano Branding, e vocês devem se lembrar, Jaime Troiano falando disso, Aristóteles trouxe uma frase que nos inspira muito a pensar sobre propósito. Há 2.300 anos, veja, embora seja um assunto extremamente atual, nós estamos trazendo aqui nesse Congresso Internacional de Branding, mas Aristóteles já nos ensinou esse tema do propósito. Uma das frases que nos inspira demais, nos ilumina, é a seguinte, quando seus autênticos talentos se cruzam com as necessidades do mundo, aí está o seu propósito. O propósito nasce desse entroncamento perfeito entre o que nossas marcas, o que nossas empresas têm de virtudes, de talentos. Quando isso se encontra com alguma coisa que o mundo precisa e que eu posso prover a partir desses talentos, aí é que está o sentido de propósito. Então, veja, não é que eu resolvi ser aquilo, eu preciso saber se eu tenho meus talentos que vão suportar isso. E aí, eu queria passar para vocês um filme que conceitua, na nossa visão, um filme que nós desenvolvemos na Troiano Branding, esse sentido de propósito que eu acredito seja bastante inspirador. Qual é o seu propósito? Há 2.300 anos, Aristóteles já nos ensinava. Na intersecção dos nossos talentos com as necessidades do mundo, aí está nosso propósito. Propósito não é o que você faz. Isso é missão. Também não é para onde você vai. Essa é a visão. Ou como você faz. Esses são seus valores. Propósito é o porquê, a razão de existir, de uma pessoa, marca ou organização. Propósito é aquilo que nos motiva a acordar bem todas as manhãs. Vem de dentro, da origem. Propósito não é criado, ele é escavado. Não é um discurso bonitinho, pede autenticidade, verdade.
vai muito além de um quadrinho na parede. Conecta passado, presente e futuro. Propósito nos dá um significado. É o que nos faz sentir parte de algo maior. Ir além do sucesso para a relevância. Para uma satisfação tão profunda em saber que o trabalho que você faz pode, deve e vai mudar o mundo. Afinal, qual é o seu propósito? Pois bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E aqui o momento merchandising, enfim, tudo isso que eu estou comentando aqui, que o Jaime trouxe também na fala dele em 20 de agosto, está no nosso livro, Qual é o Seu Propósito? Acho que ficou bem claro no vídeo, mas eu acho que é importante a gente limpar essa área, nunca é demais reforçar esses conceitos. Né? O próprio Simon Sinek, no livro dele, Começar pelo Porquê, também traz essa distinção. Missão é aquilo que você faz bem. Pensa em você como pessoa, pensa na marca que você administra, na empresa onde você trabalha. Missão é isso. Missão é o quê? Quando a gente olha para a visão, é para onde você está indo, aonde você quer chegar, qual que é o teu destino. Então, é uma coisa de olhar para o futuro de alguma forma. E o propósito é o que está ali no eixo, no centro, na raiz. O propósito é o porquê de você existir. Eu costumo dizer que o propósito é ele, vamos dizer, se inspira pelo passado, ele abraça o presente e ele ilumina o futuro. Ele trabalha nesses 3 tempos e ele dá esse sentido, ele dá essa direção, ele alimenta tudo que a empresa venha a fazer. Se a gente for pensar, né, eu gosto muito da palavra sentido, então eu queria agora dividir com vocês qual que é o sentido do propósito para nós, para as nossas empresas, para as marcas, que finalidade ele tem, afinal de contas, para que ele não seja, como também a gente gosta de falar, mais um quadrinho apenas pregado na parede. Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês 6 sentidos do propósito. A palavra sentido, acho interessante a gente falar, quando a gente fala em sentido, nós estamos falando dos nossos sentidos, né? Todos os sentidos que a gente tem, os 5 sentidos, mas nós estamos falando também de sentir uma coisa. E acho que o propósito conversa com isso, conversa com os nossos 5 sentidos e conversa com os nossos sentimentos. Vamos ver quais são esses 6 que eu trago aqui para vocês. Existe uma coisa fundamental quando uma empresa, quando uma marca tem um claro propósito e ele é materializado, é uma forma de inspirar, de atrair e de reter colaboradores. A geração mais nova, então, pessoal, elas buscam uma empresa onde elas vão sentir essa sintonia entre o seu propósito pessoal e o propósito da empresa onde eles estão trabalhando. Então, se não for por mais nada, só esse motivo já dá um sentido muito importante para a existência de um propósito. Segundo sentido, na minha visão, é o sentido da comunicação. Quando a gente tem um propósito como guardião, eles funcionam como guarda-chuva para tudo que essa empresa fale. Na hora que eu for ter alguma comunicação interna ou externa, ela tem que fazer uma reverência, né, ao propósito. Na verdade, eu até na hora de falar a palavra reverência, pode ser referência ou reverência. Os 2 são válidos aqui. Então, assim, que promoção que eu vou trazer? Vamos ver, ela combina com o meu propósito ou ela conflita com o meu propósito? Essa pergunta sempre tem que ser feita, porque a gente tem que trazer coerência para esse propósito. Eu acho que esse é o segundo sentido do propósito que eu queria que vocês registrassem. Um terceiro sentido do propósito, a gente vê cada vez mais, né? Ainda bem, a longevidade está aí, e ao mesmo tempo, a gente vê muitos jovens chegando muito cedo nas empresas. O propósito, às vezes, ele tem essa possibilidade de alinhavar, de criar um sentido de integração de uma pessoa, de uma geração, vamos dizer, baby boomer, ou geração X, eu sou geração X,
com alguém que é millennial, com alguém que é da geração Z, porque ele transcende idade. A gente pode partilhar o mesmo propósito que um jovem trainee que está entrando na empresa. Isso é muito bacana, porque dá uma liga entre as pessoas. E se a gente pensar que marcas fortes também são construídas a partir de um time que joga junto, esse sentido de propósito, como uma cola que une as pessoas, é muito, muito rico. Um quarto sentido do propósito é a vibração. A gente costuma dizer dessa ideia de propósito como energia, como fazer vocês saírem da cama, como acordar mais motivado, ou para comprar uma marca com mais paixão. Então, acho que propósito precisa trazer esse calor, essa energia, essa vibração, e esse é um outro sentido do propósito. O quinto, se fala muito hoje, né, de cultura de empresas. O propósito ajuda a dar esse recheio, ele completa a cultura de uma empresa, ele não pode ser contra, ele joga junto, ele complementa, e ele dá um pouco esse sentido de abraçar. Então, a cultura da empresa, na verdade, ela é o que inspira o propósito e também o propósito inspira a cultura da empresa. Elas são interdependentes. E o sexto e último dos pontos que eu queria trazer para vocês, essa ideia de que o propósito cria esse pavimento, a rota, o direcionamento para o futuro. Gente, propósito é um farol. Com esses 6 pontos, né, eu acho que o que eu quero demonstrar é não tem como uma empresa, uma marca e nós mesmos como indivíduos vivermos sem um propósito. Na Troiano Branding, a gente desenvolveu uma metodologia, eu não vou me estender na metodologia, mas a gente passa por 3 estágios para, vamos dizer, escavação de um propósito. Eles são a etapa do sou, quem eu sou, a etapa do sou como alma e a etapa do sol como disseminação. Aliás, uma outra frase que a gente gosta muito é: marcas sem propósito são marcas sem alma, e por isso nos deu essa inspiração para a criação desse nome, dessa metodologia. Ao longo da nossa história, a gente já trabalhou com muitas empresas na escavação do seu propósito, empresas nacionais, empresas internacionais, de diversos setores. É um trabalho que eu particularmente adoro fazer. Eu queria, para terminar, só falar de um caso bem rápido, só para dar um sentido de concretude para isso. Eu queria falar da Caedu. Por que eu escolhi a Caedu? Caedu é uma empresa no estado de São Paulo, aqui da cidade de São Paulo, acabou de abrir, no mês de agosto deste ano, 2020, a sua primeira loja em Porto Alegre. Ela é uma loja de moda, de roupa para a família, para as mulheres, para homens, para crianças, voltadas à classe C. E a sua primeira loja fora do estado de São Paulo é em Porto Alegre. Então, eu escolhi ela por isso e porque eu tenho uma afeição bem especial por esse trabalho. É uma empresa de muita verdade, que tem nesse compromisso com a classe C de entregar uma moda de qualidade e uma moda com a qual as pessoas possam ser melhores pessoas, estarem mais, vamos dizer, realizadas com a sua família, e eles criam um espaço de loja que reflete o propósito deles. O propósito deles dentro do território que a gente criou pode ser resumido nessa frase, essa ideia de que a Caedu compartilha o que tem de melhor para vestir histórias mais felizes. Cada uma dessas palavras, quando a gente estava escavando o propósito deles, tem sentido muito claro. Compartilhar para eles, eles são altamente altruístas, eles sempre pensam no outro. A Leninha, que é presidente, é uma pessoa muito especial. Eles dão aquilo que eles têm de melhor, exatamente porque eles sabem que eles têm que levar a melhor mercadoria pelo melhor preço, para que essa classe C faça uma compra que deixe essas pessoas mais felizes, para que as histórias que eles vão construir de vidas sejam mais felizes. Quando eles fazem isso, gente, eles pensam em toda a arquitetura da loja. Isso não é uma frase. Eles estão contratando pessoas que se inspiram por essa ideia.
a arquitetura das lojas, só para vocês terem uma ideia, né? Uma loja popular que tem ar-condicionado, uma loja popular que tem bebedouro, uma loja popular que na entrada tem várias cadeiras para as pessoas que estão esperando, em geral homens, esperando mulheres fazerem compras. Ela tem acesso na entrada para cadeirantes. É uma loja que pensa no outro, tem esse sentido altruísta. Os provadores, não é aquela coisa apertada de uma loja popular, eles fazem provadores largos, onde existe a ideia de dignidade. Então, veja, o propósito ilumina a arquitetura de uma loja, não é só comunicação. Então, acho que esse é um caso bem interessante, e para terminar, eu vou compartilhar com vocês um vídeo, e acho que esse vídeo que traz o texto manifesto do propósito, ele tem uma característica que é a seguinte: os próprios acionistas fundadores quiseram ser participantes desse vídeo, junto com vários colaboradores, e é esse vídeo que eu estou dividindo com vocês aqui. Somos sonhadores. Sonhamos com um futuro melhor para todos. De mais carinho, de mais fraternidade e felicidade. Com mais possibilidades e mais conquistas. Acreditamos que pessoas podem mudar o mundo. E um mundo melhor começa com o nosso trabalho, todos os dias. Com mais oportunidade para todos. É por isso que acolhemos todos os clientes. É por isso que pensamos em cada produto com muito carinho. É por isso que somos eficientes e não abrimos mão do preço justo. É por isso que agimos com disciplina, compromisso e responsabilidade. Juntos. Entregamos o que temos de melhor para que as pessoas se sintam mais bonitas, mais seguras, mais realizadas, mais empoderadas, mais felizes. Para que elas possam ter orgulho de si mesmas e consigam florescer suas melhores versões. Nós, da Caedu, lutamos por vidas mais prósperas. Tratamos as pessoas como elas gostariam de ser tratadas, para que elas se sintam sempre bem, aonde quer que estejam. Acreditamos que cada ação que fazemos dá energia para a cliente ir além, para ela sonhar mais, para ela crescer mais, para ela conquistar mais, para ela florescer ainda mais. Caedu, compartilhamos o que temos de melhor para vestir histórias mais felizes. Enfim, para terminar a minha fala, espero que o case de Caedu tenha inspirado vocês. A Leninha e a família dele me inspiraram muito ao longo desse trabalho. Mas eu acabo com Mark Twain, que eu acho que ele traz uma das frases mais belas e que talvez ajude a gente a abrir as atividades que a Daniela e eu vamos propor para vocês em seguida. Os 2 dias mais importantes da nossa vida são o dia que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê, o dia que você descobre o seu propósito. Enfim, acabo com essa pergunta. Afinal, qual é o seu propósito? Muito obrigada. Bueno, antes de comenzar, yo quería agradecerle a Cecilia por esa motivadora presentación, muy inspiradora. Gracias, Cecilia. Creo que es muy importante escuchar todo lo que dijiste y por lo mismo ahora me da mucho más ganas de presentarles qué significa para mí el propósito, por qué yo llegué aquí y qué es lo que a mí me sirvió como investigación y para poder implementarlo tanto en mi vida como en las empresas y en las marcas con que he estado trabajando. Así que voy a partir contándoles un poquito mi historia, de cómo yo comencé a cambiar un poquito mi vida cuando empecé a descubrir cuál era mi propósito. Entonces, esta es en la oficina donde yo trabajo, con una vista muy bonita, pero un día tomé la decisión de parar, respirar y empezar a ver qué es lo que yo estaba haciendo con mi carrera, con mis trabajos, con mis clientes. Y me di cuenta que no estaba haciendo lo que yo soñaba, lo que mi profesión quería, lo que mi corazón me decía hacia dónde ir. Así que dejé de trabajar con ciertos clientes que no iban de acorde a ese sueño que yo tenía y comencé a cambiar y decidí tomar mis maletas, mi computadora y irme a viajar por el mundo. ¿Y por qué viajar por el mundo? Porque cuando uno viaja
logras abrir esa mente, logras abrir el corazón y empezar a entender distintas culturas, distintas realidades. Al conocer personas de diferentes países, puedes lograr entender quizás hacia dónde va tu propio camino, que quizás no es la misma realidad que toda la vida viviste. Así que eso me ayudó muchísimo a ver qué es lo que yo quería hacer con mi propia carrera, con el diseño gráfico, con mi empresa de branding, hacia dónde la quería llevar. Y mirando estos paisajes del mundo, descubrí que mi propósito era transformar las vidas a través de la exploración del mundo y generar un cambio positivo en las personas y en las empresas a través de la felicidad y el cuidado del medio ambiente. Al poner ese propósito en mi vida y en mi profesión, también me llevó a generar un camino muy directo y entender qué tipo de trabajo iba a hacer yo, con qué tipo de cliente iba a trabajar y cómo iba a ser también mi accionar y mi actitud frente a la vida. Por eso para mí el propósito fue muy importante. Y ahí es cuando esta frase me hace mucho sentido, el que somos dueños de nuestro destino y el capitán de nuestra alma. Qué maravillosa frase que creo que todos deberíamos tener y ser valiente a decir, voy a parar y voy a ver qué es lo que realmente quiero hacer. Es por eso que los invito a atreverse. Creo que cuando uno encuentra ese momento de decir, ok, tengo que encontrar ese propósito, ya sea para mí o sea para una marca, hay que atrevernos a ser valientes, a hacer las cosas distintas. Tenemos también que atrevernos a ser diferentes. El propósito no siempre va a ser igual a todos, generalmente no va a ser igual, porque va a ser de acá, va a ser de nuestro corazón y no de nuestra mente. Por lo tanto, va a ser diferente. De eso, muchas veces nos va a generar el ser criticados, porque quizás nuestro medio no lo entenderá. Pero eso también es fascinante, porque las críticas siempre nos hacen crecer y hacen que seamos mucho más fuertes. Por lo tanto, tenemos que seguir nuestros sueños y terminar siendo los héroes de nuestra propia historia. El buscar nuestro propósito es eso. ¿Quién es el héroe de tu propia historia? Tú. Tu ser, tu empresa, tu marca, lo que quieras. Pero eso es lo maravilloso que te entrega el propósito. Y ese propósito finalmente termina siendo algo mucho más grande que ti mismo. El propósito es eso, también no es personal solamente, es algo mucho mayor a ti, es algo que es bueno para el mundo también. Y hay elementos comunes que va dentro del propósito que cuando tú lo empiezas a desarrollar ves que se van multiplicando y es muy común entre todos los que vamos trabajando en esto, que el propósito viene del corazón. La mente es lo que te ayuda a ser constante y perseverante y a seguir adelante, pero el propósito se encuentra acá, en el corazón. También el propósito nos trasciende. Como les decía antes, el propósito no solo va internamente y es para uno porque te hace muy feliz, sino que también es para otros y es mucho más grande que ti mismo. También es simple. A veces buscamos que el propósito sea algo muy complejo o nos desesperamos en este camino de búsqueda. Pero el propósito a veces es mucho más sencillo, más simple de lo que pensamos. Y también evoluciona. Recordemos que siempre nosotros estamos cambiando y creciendo en la vida. Todo va evolucionando. Hoy en día el mundo con el COVID ha cambiado. También está evolucionando. Por lo tanto, el propósito también es parte de eso. El propósito también puede evolucionar, puede crecer. El propósito es compartido. El propósito es para todos. Es por eso que el propósito también se descubre, no se inventa. El propósito lo tienes acá, en tu corazón, en tu mente, es parte de ti, es parte de tu esencia y es parte de tu alma. Por eso cuando hablamos, como decía Cecilia, que las marcas es la esencia de la marca, hacia dónde va. Es parte como de los huesos y de la sangre de ti o de la marca. Nos define y también nos inspira. El propósito debe inspirar, no es decir, tengo un sueño, no es tengo una idea, no es solo una idea, es un sueño que es mucho más trascendental y que nos va a llevar mucho más lejos.
Porque decir lo que hacemos generalmente no inspira, no apasiona, por eso es muy racional, por eso tenemos que hablar en qué soñamos. Y es tener una pasión en común, incluso con una empresa también se ve reflejado. Generalmente una empresa puede tener un magnífico match con las personas si tenemos un propósito en común. Entonces, cuando tú descubres tu propósito, también empiezas a descubrir en dónde quieres trabajar, o si ya tienes una empresa, qué tipo de empresa quieres tener, con qué tipo de personas quieres trabajar, qué tipo de clientes vas a trabajar también. Entonces, el por qué hacemos las cosas, al final termina siendo un match entre los sueños, la motivación, las creencias y la pasión. Son sentimientos que nos van a empezar a unir entre todos porque buscamos algo en común. Tenemos un sueño en común, tenemos una pasión en común, por lo tanto, soy capaz de trabajar contigo, soy capaz de crecer contigo y llegar mucho más lejos. Es un alineamiento emocional. También el propósito es muy corporativo. Hay este alineamiento emocional y que crea conexiones muy significativas con la empresa, con las marcas y con las personas. Termina siendo una relación continua en el tiempo, una lealtad muy, muy fuerte y una confianza. Por lo tanto, una empresa y una marca que tiene un propósito también genera eso, relaciones con sus stakeholders, lealtad y confianza. Por lo tanto, termina siendo como este árbol que vemos acá, en donde hay un tronco muy fuerte y con raíces que sería el propósito, y en donde este tronco tiene la empresa, pero también los departamentos que trabajan dentro de la empresa mantienen ese mismo propósito y las personas que trabajan también. Por lo tanto, es un árbol que empieza a crecer, que nace con una raíz que es el propósito y se va manteniendo y va creciendo entre todos en conjunto, manteniendo un mismo sueño, una misma visión de la vida. Y esa visión y ese propósito nos da un sentido de pertenencia. Cuando trabajamos en una empresa o trabajamos con marcas que saben muy bien el propósito, también sentimos que pertenecemos a eso. Y ahí empezamos a sentirnos, como por decirlo, en una tribu que creemos en lo mismo y vamos a trabajar por ese sueño. Y al tener eso, el propósito nos va definiendo. ¿Qué es lo que nos define? Por ejemplo, el propósito puede definir tu producto, el propósito puede definir la cultura de tu empresa, el propósito puede definir a qué tipo de personas vas a contratar, como hablábamos antes, por qué nos van a preferir como marca o como empresa, cómo nos vamos a diferenciar del resto y qué es lo que va a definir nuestro éxito. Y esto, bueno, acá les voy a mostrar dos esquemas que a mí me hicieron mucho sentido y con los que yo he ido trabajando, que el primero, que es el Golden Circle, que Cecilia también lo mencionó, que es una muy buena base para entender por qué hacemos las cosas. Entonces, la idea del propósito es no qué voy a hacer, sino el por qué lo voy a hacer. ¿Por qué estoy haciendo algo? Que eso va a definir mi propósito. Luego vamos a tener el cómo, ¿cierto? El cómo voy a hacer ese por qué. Y luego el qué tipo de productos o servicios van a demostrar el por qué lo estoy haciendo. Pero antiguamente siempre partíamos con el qué quiero hacer. Y hoy con el propósito maravilloso que tenemos como esta herramienta es partir al revés. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cuál es tu sueño? Y también tenemos lo otro que es el Ikigai, que a mí me encanta, que es la razón de existir o la razón de ser. Es muy bonito el Ikigai, después podríamos hacer un ejercicio, pero acá les pongo un esquema rápido de qué significa, que el propósito va envolviendo todo esto del qué es lo que amas, qué es lo que haces bien, qué es lo que alguien te puede pagar con lo que haces bien y con lo que amas, y qué también le falta al mundo.
Si nosotros tenemos estos 4 pilares muy bien desarrollados, podríamos encontrar nuestro propósito. Si se fijan ahí, en lo que amo o en lo que hago bien, tengo mi pasión. En lo que hago bien o en lo que me pueden pagar, tengo mi profesión. En lo que hace falta al mundo y en lo que me pueden pagar, tengo mi vocación. Y en lo que amo y en lo que le hace falta al mundo, tengo mi misión. O sea, tenemos los 4 pilares de este propósito maravilloso que nos pueden ayudar a ejercitar y ver hacia dónde queremos ir. Si vamos sacando algunos de estos pilares, nos vamos quedando cojos. Por ejemplo, si yo saco lo que amo, puedo ser muy bueno en lo que hago, puedo ganar dinero y puedo ayudar al mundo, pero voy a sentir un vacío porque no estoy haciendo lo que amo. Si saco en lo que hago bien, puedo amarlo, puedo recibir dinero, puedo ayudar al mundo, pero va a durar muy poco porque quizás no soy muy bueno en eso. Y así vamos viendo que si no hago algo para el mundo, también puedo amar a lo que hago, puedo hacerlo bien, alguien me puede pagar, pero voy a sentir un poco de pobreza al sentir que no estoy haciendo algo hacia el resto, que solo es para mí. Por eso el propósito, cuando hablamos de que es trascendental, va mucho más allá de nosotros, es porque también es algo que le tiene que hacer bien al mundo. Acá les pongo un ejemplo que a mí me encanta esta marca, Patagonia, además de ser una marca muy sustentable, que es uno de mis pilares en el propósito. Ellos tienen un propósito maravilloso que lo desarrollaron cuando vinieron a Chile, a la Patagonia. Ellos hacían estos productos muy buenos outdoors, ropa outdoor, pero cuando vinieron a la Patagonia en Chile se dieron cuenta de que tenían que defender y cuidar el planeta. Y ahí es cuando ponen y desarrollan su propósito como marca, que era fabricar los mejores productos, no causar ningún daño evitable y utilizar este negocio para inspirar e implementar soluciones a la crisis ecológica. Eso lo hicieron hace muchísimos años atrás. Y hoy en día, cuando hablamos de que el propósito también puede evolucionar, es porque ellos también van evolucionando y lo han hecho mucho más simple que eso. Ahora lo tienen solo como estamos en este negocio para salvar nuestro hogar, el planeta Tierra. Evoluciona el propósito, incluso se hace aún mayor. Ya no es solo evitar un daño a la naturaleza, al planeta, sino que es salvar el planeta Tierra. Es una marca tan bonita que, por ejemplo, ahí uno es cuando se da cuenta que el propósito es muy importante, porque yo, al tener el mismo propósito de cuidar el planeta Tierra y hacer la sustentabilidad parte de mi vida, comparto la misma visión que Patagonia. Por lo tanto, compro y soy fiel a esta marca. Y ahí es cuando vemos ese match que veíamos antes de las empresas con las personas, cómo podemos alinearnos según un mismo propósito. Y acá también les pongo otro ejemplo de Sky, que también me parece muy interesante, que Sky tiene este propósito de poner el cielo al alcance de todos. Es por eso que ellos decidieron tener precios bajo la competencia, porque su propósito es que todo el mundo pueda lograr viajar, que todo el mundo pueda lograr tocar el cielo. Entonces, ¿cómo también llevamos nuestro negocio hacia una visión de propósito que ayuda a todos? Y bueno, como el propósito, lo que estamos viendo es tan maravilloso y tiene tanto corazón y inspira muchísimo, es que lo debemos comunicar y debemos hacerlo saber a todos, porque tenemos que seguir inspirando a las personas. Y eso no quiere decir que siempre todo va a ser bueno. Por el contrario, hay muchas cosas que van a ser difíciles, pero eso también hay que contarlo. Tenemos que contar nuestros desafíos, nuestras dificultades, nuestras dudas, de cómo nos ha costado mucho llegar hacia allá para poder seguir inspirando a otros, porque no siempre el camino es fácil, pero en la vulnerabilidad nos hace fuertes. Y eso es muy lindo, porque ahí también compartimos no solo las visiones de un sueño, sino que también las dificultades para llegar, porque somos humanos. Las marcas, las personas, todo tiene dificultades. Y tenemos que ser honestos con eso. Tenemos que ser
simples, tenemos que ser muy vulnerables. Y también contar cómo vemos el mundo, tener la fuerza de decir, esta es mi visión y voy hacia allá. Me pueden criticar, pueden creer que soy un loco, pero esta es mi visión y quiero hacerla realidad. Eso es lo que nos va a diferenciar siempre. Acá, como dice Michael Phelps, habrán obstáculos, habrán dudas, habrán errores, pero por un trabajo serio no habrán límites. Es por eso que hoy, en esta maravillosa charla, yo los quiero convidar a tener coraje y a dedicarse a ser felices, a encontrar lo que aman, a dedicarle tiempo a eso, dedicarse tiempo a encontrar eso que tanto amamos, a confiar en tus instintos. Tienes un sueño, tienes una empresa, confía y llévala más allá de los límites. Ignora las dudas. Nuestra mente muchas veces nos engaña y nos dice, no, ese es un camino un poco difícil o es muy competitivo, pero no, tú tienes que seguir tus sueños. Tenemos que ir mucho más allá. Usar las ideas para mostrarlas al mundo. Como vengo diciendo, esto es para compartirlo y el mundo tiene que saberlo. ¿Y por qué? Porque tenemos que seguir inspirando a otros, tenemos que seguir inspirando a los dueños de empresa, a los que están saliendo de universidades, que quieren formar algo, que quieren trabajar en una empresa con propósito, a todos los estudiantes, o a aquellas empresas que quizás ya llevan mucho tiempo sin un propósito. Tenemos que seguir motivando para que todos logramos cumplir nuestros sueños y ser felices. Trabajar con personas que sientan como tú, ese match que hablábamos. Tenemos que lograr hacer eso, un equipo de trabajo que piensen y sientan como tú, que vayamos en la misma línea. Por lo tanto, no busques el propósito afuera, tienes que buscarlo dentro de ti. Está ahí, esperando. No vivas el pasado, no vivas el futuro, vive ahora. Y los invito a disfrutar de este viaje maravilloso del Busca del Propósito. Así que quería preguntarles si están prontos a hacer este camino del propósito, a llevarlo a la marca, a llevarlo a sus vidas, a llevarlo a sus clientes, a sus empresas y hacer ese match maravilloso que es la búsqueda de un sueño personal y un sueño que le va a hacer muy bien al mundo en un bien común. Eso. Muchas gracias. Muito bem, parabéns pelas falas da Daniela e Cecília. No início, a Cecília comentou que as falas elas se complementariam, e de fato elas se complementariam, e se complementaram, mas muito mais do que isso, ambas as falas, elas inspiram e provocam também, tanto do ponto de vista para as empresas, como do ponto de vista pessoal. Essa busca, né, o propósito como uma busca contínua também, uma busca, né, que nos inspira, que atrai, que retém a razão de ser e de existir. E eu convido a todos que estão assistindo esse workshop, acompanhando o workshop, o formulário está aberto para que vocês encaminhem os seus questionamentos. Agora, de início, então, para a gente conversar um pouco sobre tudo que está proposto nesse workshop, né, marcas com propósito, boas marcas para o mundo, eu inicio apresentando um contexto, né, para a Cecília e para a Daniela, levando em consideração que nós estamos num ambiente acadêmico, né, mesmo que nesse meio digital agora, né, infelizmente devido à pandemia, mas estamos então dentro de um ambiente acadêmico, levando em consideração as características das instituições de ensino, que elas têm como função a formação de pessoas, da sua forma mais ampla, seja
do ponto de vista da preparação das pessoas, dos indivíduos, para a inserção no mundo do trabalho, mas também uma responsabilidade muito grande na formação das pessoas do ponto de vista humano, enquanto cidadãos, pessoas responsáveis, independente do nível de ensino que nós estivermos falando, né? Do ponto de vista desta atividade, os estudantes, eles passam a ter com as suas instituições de ensino uma relação intensa e extensa, né? Então, elas passam muito tempo diante dos espaços, dos meios, vivendo experiências, não só uma experiência, mas muitas experiências ao longo de um curso, de uma jornada de formação acadêmica. E não só durante o percurso, mas após o percurso, eles continuam vinculados com as marcas dessas instituições, mesmo que por vezes eles não lembrem, né? Mas é um vínculo que se dá de forma vitalícia, dá para se dizer assim. Então, essa é uma característica muito peculiar deste segmento de atividade. Essa é uma questão. E, por outro lado, como se tratam de instituições de ensino que estão ajudando a formar pessoas, então, eu vejo que o propósito, a essência das instituições, elas tomam uma complexidade maior, uma responsabilidade maior. Se as instituições elas não tiverem um bom propósito ou um propósito muito bem delineado, eles podem comprometer também a formação dessas pessoas, a formação e a busca pela essência dessas pessoas. Essa afirmação está correta, Daniela e Cecília? Como é que a gente pode fazer uma avaliação do propósito no contexto das instituições de ensino como um todo? Cecília. Tá, vamos dividir, né? Workshop significa... Workshop significa trabalhar juntos. Então, vamos dividir. Eu posso começar. Acho que a colocação é extremamente pertinente quando a gente fala em educação, né? O tema do propósito, embora agora seja uma coisa, entre aspas, da moda, na educação ele nunca deveria ter saído de moda. Eu acho que algumas áreas, como educação e saúde, em países como o Brasil, mesmo o Chile, que tem um patamar de educação mais avançado que o nosso, e indicadores superiores do que o nosso, tem que estar na base da pirâmide. Quem faz educação, né, tem que ser movido por um propósito, por uma verdade, por alguma coisa que os toca. Eu não consigo pensar em alguém educar sem ter essa conexão pessoal com esse tema. Infelizmente, agora a gente cai na realidade, infelizmente, nem todas as instituições são como a Univates, como outras, sejam públicas ou privadas, que têm esse sentido genuíno de transformar e de fazer vidas crescerem a partir da educação. Eu acho que tanto na minha fala quanto na fala da Daniela, nas nossas falas anteriores, e vamos continuar falando disso, a necessidade de se praticar aquilo que se prega. A gente vive num mundo em que essa separação entre o que eu sou e o que eu falo acabou, né? Essa consistência. E, assim, isso vale para qualquer área de negócios, qualquer. Mas na educação é mais central, está no eixo, porque nós estamos falando de construção de futuros, seja na saúde, seja na educação. Não tem futuros se a gente não tem engajamento, se a gente não tem verdade, porque nós vamos construir uma base com areia movediça. Então, eu colocaria isso para abrir a conversa, Daniela. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que todas las marcas y las empresas deben tener esta base de propósito para inspirar
y tener algo en común, ¿cierto? Pero sí la educación, y ahí estoy al 100% de acuerdo, que es mucho más importante, porque estamos generando nuevos caminos hacia personas que confían en esa institución. Por lo tanto, sí, la institución debe tener un propósito e inspirar también a sus estudiantes a que también busquen su propio propósito, porque podemos compartir un propósito en común con una institución, pero siempre va a haber también un propósito personal que puede estar compartido. También puede ser cuando trabajo en una empresa. Cuando trabajo en una empresa, yo tengo mi propio propósito en común, ¿cierto?, de vida, pero puede estar compartido con este gran propósito de la empresa. Entonces, en la educación creo que sí es un deber trabajar eso y ayudar a los estudiantes que se están formando a encontrar sus propios sueños. Y como hablamos antes aquí, estuvimos conversando el cómo el mundo ha ido cambiando, porque antes era solo estudiar, ¿cierto? Y ir hacia una carrera que nos ayudara a tener quizás un buen lugar de trabajo, con un buen ingreso, ¿cierto? Pero la vida ha cambiado y ya eso no basta. Nosotros por primera vez, hace un par de años, ya estamos hablando de sueños, estamos hablando de pasión. Entonces las generaciones han estado cambiando. Gracias a Dios, todo ha ido cambiando a que ya no somos robots y vamos solo por una línea, sino que nos dimos cuenta que la vida está para soñar y para hacer realidad esos sueños, ¿cierto? Bajo un propósito que nos ayuda a entender por qué estamos aquí, para qué existimos. Entonces, creo que la idea de tener las instituciones educacionales bajo un propósito es muy, muy importante. Tienen que ayudar a los alumnos a guiarlos, ¿cierto? Por este camino de que cada uno pueda encontrar su propia felicidad. Perfeito. Sim. Ótimo. Nós temos também, lembro, a oportunidade para vocês irem encaminhando as questões, e por uma questão até de organização, tendo em vista que aqui nós temos um workshop, então nós combinamos inicialmente, Daniela, Cecília e eu, que as questões que vocês estão encaminhando e já estamos recebendo, nós vamos deixar mais para o final. Primeiramente, então, a Daniela e a Cecília vão desenvolver uma atividade agora, e vocês podem continuar encaminhando as suas questões, que no final nós vamos colocá-las todas, de preferência. Fiquem à vontade, Cecília e Daniela. Perfeito. Então, vamos lá, né? Pensando no workshop, a Daniela e eu, inclusive, organizamos perguntas prévias para vocês. Agradeço quem respondeu. E nós, muito rapidamente, porque assim, a apresentação, vocês viram, estava aí, a gente se organizou e preparou. Esse material foi muito novo, recente, mas nós nos debruçamos sobre eles, acho que pelo sentido de dividir com vocês o que vocês nos trouxeram e usar isso para dialogar com vocês. Então, quem respondeu, a gente agradece, porque foi a partir dessas respostas que nós conseguimos organizar o material que vamos dividir aqui com todos, e talvez seja interessante, né? Vocês, estamos vendo? Então, seria interessante até quem, nós estamos, poucas pessoas, a gente não colocou nome de ninguém, né? Talvez vou acabar revelando aqui sem querer. O que era a ideia? Lembrando qual que era a tarefa. Quem recebeu essas 3 perguntas prévias ao workshop? A primeira delas era, e se conecta com o que a Daniela está falando, qual que é o seu propósito pessoal, né? O que te toca, o que te motiva a levantar da cama, que energia te coloca no mundo? Primeira. Segunda, em sua visão, quais marcas têm um propósito genuíno, verdadeiro, e que propósito é esse? E foi interessante coletar essas marcas de vocês, e a gente pode, durante o diálogo nosso aqui, ter outras marcas que surjam. E terceiro, pensando na marca onde você trabalha, ou, né, que você é o gestor dela, trabalhando numa agência, como um fornecedor,
ela tem um propósito? E como que essa intersecção se dá entre o seu propósito e o propósito dessa marca, esse entrelaçamento de propósitos, que eu acho que é o que a gente mais quer, né, como pessoas, como consumidores, aonde a minha realização, a minha vocação, o meu propósito se entrelaça com outros com os quais a gente vai se relacionar. Vamos lá, qual é o seu propósito? Era a primeira pergunta, agradeço a quem respondeu, a gente coletou até uma certa hora de ontem, são essas que a gente trouxe. O que a gente viu a partir das respostas que vocês trouxeram? Parece que tem 2 eixos que organizam esses propósitos de cada um de vocês. Algumas respostas trouxeram o eixo da conexão comigo, essa ideia de me conhecer mais, de ampliar meu universo, de, enfim, ter um conhecimento e uma reflexão sobre mim maior, melhor, mais ampla. Então, tem um sentido, os americanos têm essa palavra que eu acho ótima, inner directed. Tem outras pessoas que me trouxeram respostas para a nossa enquete aí, de conexão com os outros. Então, o que me move é fazer o bem para o outro, olhar para o outro, ampliar o horizonte do outro e por aí vai. Esse sentido claramente outer. E o que tem interessante, o coraçãozinho aqui no meio esse sweet spot, algumas pessoas também trazendo essa intersecção dos eixos como aquilo que organiza o seu propósito. Então, aqui, roubando algumas frases que vocês trouxeram nessa enquete, a gente vê alguns com inner. Então, por exemplo, uma pessoa falou, amo estudar, compartilhar, conhecer. O que move minha vida é a paixão pelo conhecimento. Absolutamente legítimo, voltado para si, e é isso que traz o despertar. Outra frase, outer, bem própria de mães, me identifico também, ser um bom exemplo para meus filhos através das ações, não só das palavras. Uma visão pensando nesse crescimento familiar. E uma outra, inner com outer, inspirar pessoas e fazer o bem. E assim crescer e evoluir com o bem e alegria. Crescer, eu mesma crescer, mas trazendo essa inspiração. Não tem um juízo de valor, é melhor ser inner, é melhor ser outer, ou é melhor essa combinação. O propósito é nosso, não tem um juízo de valor, de escala, de prioridade. Então, essa era a primeira. O segundo, pergunta nossa, é quais marcas têm um propósito claro e verdadeiro? Era para vocês refletirem sobre marcas que povoam o nosso mundo. De novo, as marcas que estavam no nosso pool de respostas até ontem, uma determinada hora da noite, eram essas. E a gente só fez um agrupamento dessas marcas pelas explicações que vocês trouxeram. Não é uma análise da Daniela ou minha, mas é um agrupamento que a gente enxergou possível. Então, se a gente for aqui da esquerda, Natura, Reserva, Patagônia, Insecta e Nike, vocês trouxeram explicações como são marcas que têm uma preocupação socioambiental, de responsabilidade social. Se intersecta um pouco com a PAMA e PETA, né, que são ONGs aí, mas que têm esse sentido de responsabilidade, de cuidar de pessoas, que se intersecta também com Médicos Sem Fronteiras e Mete a Colher, que eu não conhecia, mas entendi que é uma instituição que trabalha o tema da violência contra a mulher, pela explicação que vocês deram. Então, tem um cuidar de pessoas que se conecta com a Unimed, que também tem no seu propósito essa missão, esse olhar para cuidar das pessoas. E nesse olhar cuidar das pessoas, trouxemos aqui marcas que vocês trouxeram, Omo, Nestlé, Johnson's e Zafari, porque amplia esse sentido da casa, desse olhar para a família, todas elas, e se conecta, né, com a IKEA, essa marca sueca, que eu adoro. Ai, como eu queria que ela morasse aqui também. Ela traz esse sentido de cuidado com o mundo, de cuidado com a casa e de cuidado com as pessoas. E, de repente, a gente vê um Itaú, né, uma marca que, em geral, marca financeira é difícil uma marca ser citada como uma marca de propósito, mas o Itaú aparece aí nesse sentido de permitir essa conexão, de ter uma alavanca de transformação, de prosperidade. E quando a gente fala em conexão, a gente trouxe aqui algumas marcas
que nasceram nesse mundo da mobilidade, da conexão, da troca, que são Uber, Apple, WhatsApp e Google. Esse quadro a gente montou assim meio que de inter-relação entre as marcas, rapidamente, mas que foram marcas, olha, brasileiras, Unimed, Cooperativa, né, Zafari, né, se a gente for pegar as brasileiras, Itaú, as ONGs aqui, Mete a Colher, Insecta, Natura, junto com multinacionais. Então, assim, está na nossa alma também criar, nascer e ter marcas prósperas que tenham um propósito. Bacana, gostei das opções. Uma dessas marcas até vai dar uma discussão já, a Daniela vai puxar um pouquinho, mas não vou adiantar qual é essa uma, né? E depois uma outra também. Terceira pergunta a vocês era: você e a marca onde você trabalha, constrói, qual que é o entrelaçamento de propósitos, né, com você, como pessoa, o pessoal e o profissional? E aí, pelas respostas, o que a gente entendeu? Parece que tem 3 estágios, gradientes de entrelaçamento que vocês falaram. Pessoas que enxergam existente esse entrelaçamento, pessoas que colocaram em construção como um ongoing process aqui, e teve gente que ainda não enxerga esse, não sei se estava falando da empresa onde trabalha, mas aqui é uma frase mais aberta, mas não tendo essa coerência. A primeira, eu aqui estou denunciando quem respondeu, porque é alguém que trabalha na Unimed, mas é positiva, uma denúncia positiva, e me vejo muito conectado ao propósito da empresa, por ser uma cooperativa e uma marca do bem que cuida das pessoas. Estamos ligados nisso de cuidar das pessoas. Bacana quem citou isso, porque mostra quem está dentro, gente, sabe muito a verdade sobre as empresas. Então, eu adoro o depoimento de quem está dentro da empresa. Em construção, uma fala: estou construindo essa marca a partir da minha história, junto aos meus clientes, o gerúndio aqui, dando essa ideia de construção. Inexistente, uma pessoa citando essa pouca verdade de algumas empresas, marcas que pregam uma coisa e dizem outra para o público interno, marcas que mentem, né? Que é o pior tipo, talvez. Então, interessante esses 3 estágios. E aí a gente queria trazer 2 marcas, e aí abrir um diálogo mesmo com vocês, no seguinte sentido: essa marca, eu acredito que o nosso público vai muito, quem está nos ouvindo, além de Brasil, esperamos, muito além, né, de São Paulo, onde eu estou, mas eu acredito, até pela Univates estar no Rio Grande do Sul, que essa marca seja uma marca que vocês tenham bastante, muitas pessoas talvez que estão nos ouvindo, bastante afeto. Eu conheci essa marca pela Pamela, né? Aliado, eu confesso que a Pamela quem me apresentou, eu não conhecia, mas o que mostra já um sentido de orgulho de uma marca que nasce no Rio Grande do Sul e nasce com um propósito bacana, e nasce com essa ideia verdadeira, uma marca que, até onde eu sei, não mente, uma marca, vejam, que traz dados do impacto positivo, né, e faz uma brincadeira com a hashtag ali, né, o calce uma causa, e traz a verdade das suas sócias fundadoras, que tinham uma visão visionária do mundo, que era ser um mundo menos cruel para os animais, mais vegano, mais responsável em termos ambientalmente sustentável, mais responsável com as pessoas. E acho que essas 2 moças jovens ainda aí estão fazendo um trabalho extremamente bacana. Veja, não só bacana, como vocês se lembram, como a Pamela me apresentou, vou dedar a Elisete, segundo ela, comprou recentemente, né, um calçado. E acho que quem não comprou, eu sigo no Instagram, e mostra um sentido de uma marca que tem isso e pratica. Então, acho que a gente quis só trazer no Zoom numa marca que vocês trouxeram e que era nacional. E vou deixar a segunda marca, Dani, eu vou até tirar meu slide, mas você é uma conhecedora, expert em
Patagônia, e eu deixo para a Daniela Gracias. da Patagônia, muita propriedade. No, no soy una experta, pero qué lindo, porque tal como hablamos de que el propósito debe inspirar, estas son marcas que nos inspiran. Y la importancia veo también de entender que tenemos que informarnos, porque tal como quizás no conocíamos Insecta, qué lindo entenderlo e informarnos sobre esta marca y poder ver su propósito y así poder enamorarnos de ella. Entonces, a mí me pasó con Patagonia, que sí me gustaban mucho sus productos, pero quizás nunca había entendido realmente su propósito, ni cómo todos sus pilares se empezaban a unir bajo este propósito. Y cuando me empecé a informar, me empecé a enamorar cada vez más. Entonces, hoy soy una súper fiel de esa marca y por eso también quería presentárselas, porque creo que son marcas que nos inspiran, pero también inspiran a otras marcas, que creo que eso también es muy importante. Inspirar no solo a los clientes, sino que la propia marca inspirar a otras a hacer las cosas mejor. Así que, y antes de presentárselas, también quería agradecerles por las respuestas que nos enviaron, porque el propósito no solo tiene que inspirarnos a nosotros, sino que al resto, y yo siento que sus respuestas nos inspiraron también. Para mí siento que, y creo que Cecilia está de acuerdo con esto, que vemos que el mundo está cambiando y el mundo está yendo a un lugar mejor porque nos estamos despertando y viendo que todos queremos entregar algo mejor. Cada respuesta hablaba de quiero ser mejor para mí, pero también para otros. Quiero crear un mundo mejor, quiero inspirar a través del diseño, quiero inspirar a través de ideas creativas. Había muchas respuestas sobre sueños, sobre salirse de los límites e ir más allá para tener un mundo mejor. Por lo tanto, es súper inspirador escuchar, leer esas respuestas y se las quería agradecer realmente, porque es muy lindo ver que estamos yendo por un buen camino y que todas las marcas que ahora podamos construir sean en base a un propósito. Bueno, voy a mostrarles la presentación. Deme un segundo. Aquí. Ahí está. Entonces, claro, como Cecilia hablaba, teníamos una marca nacional, Insecta, y esta es una marca internacional de Estados Unidos, Patagonia. Me imagino que muchos de ustedes ya la conocen, casi la mayoría, pero es bueno entender cómo nace su propósito, ¿cierto? Y cómo es coherente en él. Entonces, como yo les contaba en la presentación anterior, el propósito también es evolutivo, ¿cierto? Puede ir cambiando a través de los años, porque nosotros somos personas y también vamos cambiando. Así que ellos partieron con esta idea de fabricar los mejores productos para no causar ningún daño evitable y utilizar este negocio para inspirar e implementar soluciones a la crisis ecológica. Entonces, cómo ellos ven en su negocio, en el core del negocio, sus productos, cómo pueden hacer el menos impacto posible al medio ambiente. Pero después empiezan a ver que esto sigue evolucionando y puede ser aún mayor y más simple también. Por lo tanto, lo cambian a estamos en este negocio para salvar nuestro hogar, el planeta Tierra. Si se fijan, ya no es una marca que habla sobre el producto. O sea, el producto está totalmente en un plano secundario. Habla directamente sobre sus sueños, sobre el propósito que es salvar el planeta Tierra. Por lo tanto, lo interesante de esto es que de ahí todo lo que hagan, todas sus acciones, los materiales que ocupan, la forma de venta, las tiendas, todo lo que van a hacer va a ser dirigido por este propósito. Por eso es tan importante que el propósito sea súper firme y sea coherente con todo lo que hagamos. Ahí está. Entonces, aquí les voy a mostrar esa coherencia que ellos tienen como propósito y cómo sus pilares se van rodeando y van
yendo en la misma línea. Por ejemplo, empiezan a ver cómo va a ser su impacto medioambiental, ¿cierto? En ese sentido, empiezan a ver cómo van a reducir el consumo. Por ejemplo, ellos no tienen campañas de compra más ropa, ellos tienen campaña de te reparo, voy a reparar tu ropa, no necesitas comprar algo nuevo, te lo puedo reparar, porque así evitamos seguir consumiendo, extrayendo recursos de la tierra y contaminando. ¿Qué más? Donación del 1% a organizaciones medioambientalistas. O sea, también cómo este propósito de salvar la tierra no solo va en sus productos, sino que también dono para que otros también puedan seguir compartiendo mi propósito, que es salvar el planeta. De ahí ocupan también materiales naturales, reciclados y orgánicos en todos sus productos. Ven su huella de carbono en todo el área logística. También tienen comercio justo, o sea, le pagan bien a las personas con que trabajan en la empresa. Y es una empresa B. ¿Qué significa una empresa B? Es que no es la mejor del mundo, sino que es una empresa buena para el mundo, dedicándose muy bien a la parte económica, social y medioambiental. Si se fijan acá, tenemos 6 pilares muy fuertes de la marca, pero todas ligadas al propósito. Y esa coherencia es la que hace que nosotros nos enamoremos y compartamos con esta marca. Y finalmente la elijamos y seamos fieles en el tiempo a ella. Y aquí vamos viendo cómo les puse ahí como imágenes de sus campañas. Aquí es de reparar la ropa, ¿cierto? No comprar algo nuevo, sino que la vamos arreglando. En Black Friday ya saben que todas las marcas tratan de vender todo lo posible y es una locura comercial y es una locura también para el planeta y el medio ambiente. Y ellos deciden, por ejemplo, en este Black Friday, donar el 100% de las ventas para grupos que ayudan al medio ambiente. Por lo tanto, van también jugando contra el sistema, lo cual encuentro muy interesante. ¿Cómo creer en un sueño tan firmemente que eres capaz de ir en contra de lo que el comercio dice? Acá tenemos otro ejemplo. No compres esta chaqueta. También en Black Friday, ellos dicen no la compres si no la necesitas. Prefiero que reduzcas tu consumo, que repares, que la reuses, luego la recicles. Y si no tienes más alternativa, ok, compra otra chaqueta. Y acá también, otra parte de comunicación, como dicen que es mejor algo antiguo que lo nuevo. Y hasta tienen camiones o camionetas que van recorriendo el país para que la gente pueda salir y reparar sus cosas. O sea, además acercan la marca a las personas. Y aquí también vemos cómo son inteligentes en el área de los productos, como un producto que ya no servía, como el que ven a mano izquierda, la jardinera, la convierten en un bolso muy moderno. Cómo vamos reciclando y reutilizando todos los elementos. Eso es lo que les quería presentar sobre Patagonia. A mí me encantaría que pudiéramos ahora, como Cecilia hablaba, de poder conversar. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan de estas marcas nacionales, internacionales, que ponen su propósito como un gran pilar para poder desarrollar toda la estrategia comunicacional? Y entender también que no tengo que partir por el qué voy a vender, sino que ¿por qué voy a vender algo? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Cierto? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos, personales y para una marca. ¿Por qué lo voy a hacer? Y luego el cómo y el qué. Pero primero el por qué. Si no tengo ese por qué, lo demás siempre va a estar ahí más débil, ¿verdad, Cecília? Não, eu adorei, né, como admiradora do tema do propósito, Patagônia é sempre uma marca que surge como exemplo, mas cada vez que eu vejo eu me encanto ainda mais. Teus slides ficaram muito bacanas. Eu queria só
colocar duas coisas. Uma, você falou uma coisa, e eu até escrevi uma frase, vou passar a usar, mas foi inspirada na tua fala. Parece que quando uma empresa tem esse propósito, por exemplo, nessa direção, que é a direção da Patagônia, né, que o propósito vai contra a cultura da descartabilidade. Durante muito tempo, né, a nossa cultura de consumo era do descartável. Então, eu tenho uma garrafa, não serve mais, joga fora, era do plástico, e hoje temos essa cultura da preservação. De novo, esse caminho, acho que é uma coisa importante, serve para a Patagônia, mas não quer dizer que serve para todas as marcas. Então, a gente também, nessa escavação, é buscar uma verdade que faça sentido para a tua marca. Não é copiar esse case maravilhoso da Patagônia. Sou apaixonada. A outra segunda e última coisa é, você falou da Black Friday e como a Patagônia usou um sentido de conscientização. E aí eu vou trazer uma outra empresa americana, só para falar da Black Friday. Tem uma empresa americana que é um varejo americano que se chama Rei mesmo, como a gente falaria, né? Rei, rainha, sim. E eles são, vamos dizer, promotores da vida outdoor. Todas as roupas e equipamentos que eles vendem são para colocar as pessoas no mundo, na natureza, para você fazer esporte, para você sair de casa, para você ir fazer uma pescaria, para você subir uma montanha, para você fazer uma escalada, né? Ela é vizinha a uma Patagônia, mas muito nessa promoção da vida outdoor, tanto que no site deles, eu estou lendo aqui para vocês, eles falam: nós acreditamos na vida selvagem, intocada e nos espaços naturais, e por isso o nosso propósito é despertar esse sentido para a vida toda do amor pela vida outdoor. Mas por que eu estou falando isso? Você falou de Black Friday, foi por isso que eu me lembrei deles. Nós estamos chegando na Black Friday, feliz ou infelizmente. Nas Black Fridays, essa loja tem proposto uma coisa aqui, gente, é acreditar no propósito. Eles fecham as lojas, veja, são americanos, pensa os milhões de dólares perdidos. Eles fecham as lojas e eles desabilitam o site. E aparece a seguinte mensagem: hoje é um dia para você curtir a vida outdoor, não para você fazer compras. Sai da loja, vai para a montanha, vai para a rua. Quer dizer, na hora que você começa quase a sacrificar resultado em prol do teu propósito, isso é acreditar nele. Isso é praticar de verdade. Então, a tua fala da Patagônia me lembrou do Rei. Tem um filme bem bonito, quem pesquisar na internet vai achar, deles fazendo esse manifesto a favor da vida outdoor, para as pessoas não irem às lojas. As lojas estarão fechadas. E os nossos colaboradores também vão aproveitar a vida outdoor. Enfim, era só para abrir o diálogo. Qué maravilloso. No sabía y lo encuentro muy coherente, increíble, porque cuando hablamos de propósito, también hablamos de que hay que ser valientes, ¿cierto? Y eso, lo que tú cuentas, es ser muy valiente. Porque también es decir, me voy a salir del sistema, también voy a perder dinero, pero voy a seguir con lo que estoy diciendo. Especialmente por lo que una respuesta que tuvimos ahí, en una pregunta que decían, hay marcas que dicen y hablan hacia afuera, pero son mentiras porque por dentro hacen otra cosa. Y aquí, en ese ejemplo que tú das, es muy bueno porque puedes ver que, claro, que si una marca quiere realmente realizar su propósito, debe ir muchas veces en contra de lo que ya estábamos haciendo antes y decir, hagamos las cosas bien. ¿Queremos tener un mundo mejor? Ok. En Black Friday, que es donde está ahí el límite, salgámonos de eso. Entonces lo encuentro muy interesante y muy inspirador también para otras marcas, porque eso creo que es fundamental, presionar a las otras marcas para que también lo comiencen a hacer mejor. Sim.
Sí, qué lindo. Gracias por ese ejemplo, no lo conocía. Complementar. Sí. Como fazemos, professora Júlia? Trazemos as perguntas? Sim, vamos lá, vamos conversar um pouquinho a respeito do que o público está perguntando, né, e gostaria de conversar com vocês. Nós recebemos aqui várias questões, vamos tentar, na medida do possível, responder a todas, tá? Mas caso não se tenha a possibilidade, devido ao tempo, que nós temos um limite de tempo, né, essas questões elas ficam repassadas para a professora Elisete, que vai dar continuidade depois em encaminhamento. Mas nós temos aqui, dentre as perguntas, nós temos perguntas de forma um pouco mais genérica, que a gente pode encaminhar, então, tanto para a Cecília quanto para a Daniela, mas nós temos também perguntas que são direcionadas, né, a vocês. Então, eu começo com a Cecília. Uma pergunta que chega aqui diretamente para a Cecília. Cecília, sobre o pertencimento e propósito, como vocês ativam na prática isso na empresa junto com os colaboradores? Ótimo. Até para a gente conseguir responder mais pessoas, eu vou tentar ser breve nas respostas, porque assim a gente traz dinamismo. A pergunta é excelente. Propósito, como eu falei, começa de dentro para fora. Uma das coisas é envolver os colaboradores na escavação, para que eles sejam portadores dessa verdade. Então, eles participam dessa construção. Segunda coisa importante é envolvê-los na disseminação. Eles são as primeiras pessoas que têm que entender esse propósito para depois praticar. Eu gosto muito da ideia, e hoje mesmo, antes desse workshop, eu estava falando com um cliente da gente criar, todo mundo é responsável pelo propósito, mas talvez formar algumas pessoas na empresa como embaixadores do propósito, que eles vão ser aqueles que vão ser um pouquinho chatos, mas eles vão estar o tempo inteiro questionando a empresa se ela está sendo coerente ou não. E aí a empresa pode, inclusive, fazer uma votação para a escolha desses embaixadores, valorizar, criar um bottom do embaixador, mas, enfim, acho que sempre de dentro para fora, pensando em alimentar, em trazer verdades, em trazer ações. Tá bem. Daniela, essa é direcionada, então, para ti. Como tu começou o processo para escavar o teu propósito? Por onde iniciamos? ¿Por dónde iniciamos? ¡Wow! Esa es una pregunta maravillosa y muy compleja. No, iniciamos escuchándonos. Creo que estábamos muy acostumbrados a hacer lo que nos dijeron que teníamos que hacer, como sociedad, digo, y creo que el propósito es cuando nos empezamos a escuchar y decimos, esto es realmente lo que me hace levantarme día a día, ¿cierto? Me levanto en el día, pienso en eso y siento algo en mi corazón que me apasiona y que creo que es mi verdad. Creo que ahí es cuando uno empieza a decir, ya, a eso vine. El propósito es mi razón de existir. Entonces, y esa razón de existir no está en los libros, no está afuera, está aquí. Hay obviamente metodologías que nos pueden ayudar a entender nuestro propósito, que a mí me ayudó el Ikigai, que lo vimos en la presentación, me ayudó mucho a entenderlo porque hice el ejercicio. Sin embargo, siempre está acá en el corazón y solo hay que escuchar y luego comenzar a ver cómo lo puedo llevar hacia afuera y cómo puedo contagiar a los demás e inspirarme a mí e inspirar a los demás. Pero no hay que apurarse, también no hay que sentirse presionado. Creo que el propósito es algo muy importante y hay que irlo descubriendo. Y si hoy tengo un propósito, quizás mañana ese propósito también puede ir mutando, ¿cierto? Pero creo que esos tipos de ejercicios sí son buenos para poder encontrar el propósito. Y escucharse, siempre escucharse y observar. Tá bem, obrigada, Daniela. E agora nós temos questões aqui, então, que são direcionadas para ambas.
Vocês acreditam que há um único propósito para uma marca ou pessoa, ou podemos ter mais? Talvez vários propósitos ao longo da vida? Ou um propósito mutante? A pergunta é boa. Sí. Eu vou começar e a Daniela pode seguir. Vamos pensar nas empresas e depois podemos trazer para a vida pessoal, que eu acho que é um pouquinho diferente. Na empresa, numa marca, eu acho que ela tem um propósito matriz. Vamos imaginar o caso da Patagônia, e que ele deve, vamos dizer, eu não acredito nas empresas, o propósito mutante. O que muda, o que é mutante, é como eu manifesto esse propósito, como eu vou dando um sentido de contemporaneidade para ele, como que eu vou dialogando pode ser diferente. Mas imagina só, imagina a Patagônia, a partir de amanhã, ela abandona esse sentido de propósito e passa a ser uma outra coisa. Primeiro, eu acho que ela deixa de ser a Patagônia que amamos, né? E passa a ser alguma coisa que eu ainda não conheço, que eu posso nem gostar. Então, eu acho que para marcas, somos muito rígidos nisso. O propósito mãe, aquilo que me guia, é o mesmo. Mas eu posso atualizar como eu manifesto eles. Até a própria frase que às vezes eu uso para me expressar, eu posso mudá-la, desde que conectada com aquele sentido original, único, atemporal. Propósito não é posicionamento. Posicionamento, a gente muda de tempos em tempos, posicionamento tem um compromisso, vai com um plano de 2021, propósito tem um compromisso com a perenidade daquela marca. Enfim, eu queria começar... Vou deixar a Dani falar do pessoal, Dani. No, pero... Diferente. Eu acho que é um pouco diferente. Sim. Talvez tenha uma linha condutora, mas talvez pelas fases da vida que a gente vive, pelas coisas pelas quais a gente passa. Enfim, eu posso estar equivocada. No, no, yo estoy de acuerdo, Cecilia, estoy de acuerdo contigo. Creo que el propósito de una empresa es el alma. Y el alma, claro, no cambia realmente, puede ir mutando en ciertas cosas, porque también vamos creciendo, la marca también va creciendo. Por ejemplo, en el caso de Patagonia, en un comienzo fue a través del producto no contaminar, ¿cierto? Preocuparse del medio ambiente. Y luego mutó a lo que es cuidar el planeta directamente. Pero si se fijan, es el mismo sentido, como dice Cecilia, es cuidar el planeta, solo cambió la forma en que lo expreso. Entonces podemos ir cambiando el relato, pero no el alma de la empresa. Yo creo que esa es la diferencia. Y también podemos tener ciertos como pequeños mini propósitos dentro de esta gran empresa, como este árbol que veíamos que tiene este tronco que es el gran propósito, ¿cierto? Y luego tenemos ramas que son los departamentos y las hojas que son las personas. Todo tiene un propósito, pero sí el gran propósito es uno. Entonces luego podemos tener otro subpropósito, pero siempre tiene que estar ligado al principal. Y las personas que trabajan en la empresa, si no tienen el mismo propósito base, tampoco funciona, porque no vamos a estar compartiendo lo mismo. Entonces sí, creo que podemos tener como subpropósitos, pero todos tienen que estar ligados al propósito madre. En la vida personal, creo que todo puede cambiar, es una locura, pero sí creo que todos tenemos un propósito personal, que es lo que decía, es lo mismo que la empresa, es el alma. Y siento que puede ir cambiando, pero hay una base. Yo tengo un propósito de sustentabilidad, de también cuidar el planeta y de inspirar a otros, quizás con los viajes y un montón de cosas, y puede ir cambiando en ciertas medidas, pero la base es una, sí. Tá bem. Próxima questão também é para ambas. Vocês acreditam que o propósito é algo para todas as empresas?
Ou seja, se elas estão prontas para colocar o sonho à frente do que já vem fazendo há muitos anos. Quer começar, Dani? Pode? Não, dele. Eu? Sim. Quer começar? Não, sigue tu. Ok. Olha, ninguém começa um negócio, eu acho, sem ter um sonho, né? Então, eu acho que todo negócio tem algum sonho. Até o sonho da prosperidade tem uma outra raiz que a gente vai buscar. Eu acho que empresas desde muito pequenas, independente do tamanho, sim, elas podem ter um propósito. É claro que elas, talvez, a forma delas materializarem vai ser distinta do que uma grande empresa, como a gente fala de Natura, quando a gente fala de Boticário. Mas veja, a gente vê no mercado, e aí eu acho que marcas que nascem já com sentido de propósito, e isso é claro. Mas tem empresas que são antigas e que não tinham ainda despertado para isso. Mas se for fazer o trabalho de escavação, vai achar qual que é o sentido maior, qual que é a minha razão de ser, mesmo uma empresa que tenha 50 anos, e isso nunca foi um tema. Eu tenho certeza que quando descobrirem, quando fizerem essa escavação, vai trazer um sentido de energia, de motivação, de ampliação dessa perspectiva de futuro. Então, não importa se é uma startup novinha, jovem, tech e tudo mais, né, que vive no mundo dos bits and bytes e que tem toda essa alma jovem, ou uma empresa, business to business, que vive um mercado menos glamuroso, que seja um frigorífico, eu estou pegando qualquer coisa menos glamurosa, mas encontrar esse propósito, eu acho que tem um efeito de energia, de planejar o futuro. Nunca é tarde para planejar futuro e para se olhar. Enfim, essa é a minha visão. Sí, nunca es tarde para cumplir sueños. Estoy de acuerdo con Cecilia, creo que el propósito es para todos, el propósito siempre estuvo. Lo que pasa es que creo que nunca antes lo habíamos hablado. Como comentábamos antes, teníamos en la historia empresas solo para hacer y no pensar, no sentir, quizás vivíamos en una sociedad donde no sentíamos, pero no lo expresábamos. Y no veíamos que cuando eliges una marca no era solo por un producto, sino que era porque algo yo sentía con esa marca. Entonces hay muchas empresas que nunca hablaron de propósito y no lo hablan porque no lo conocen, pero sí es para todos. Y si tú quieres, como comunicador, diseñador o lo que quieras, ayudar a una empresa, a una marca a tener un propósito, debes sentar a los dueños de esa empresa y preguntarles por qué hicieron esta empresa. ¿Cuál fue ese sueño que los hizo decir un día, voy a hacer una empresa, quiero vender un producto? Si tú comienzas a conversar con ellos y a preguntar, te das cuenta que hay un propósito, siempre hay un propósito, es lo que dice Cecilia, siempre hubo un sueño, solo que no fue expresado, pero sí está, hay que ir excavando y ir conversando, tener unos workshops con ellos y puedes sacar toda la información, y luego que tengas esa información, puedes comenzar a bajarla a una frase, y esa frase empezar a comunicarla a la gente que está trabajando ahí. Y ahí todo empieza a tener sentido dentro de una empresa. Entonces, sí, el propósito creo que es para todos, para todas las personas e para todas as marcas. Bem, nós temos aqui agora, na verdade, não é uma pergunta, apenas um comentário que é apresentado de alguém que assistiu o documentário Diana em Her Words e fiquei bem impactada. Ela sofreu muito, mais do que imaginava, mas sempre soube que tinha um propósito, que seria uma pessoa pública. Mas além, descobriu que era ajudar o próximo, contribuir e trabalhar para a humanidade. Um fantástico propósito pessoal. E tem um outro comentário aqui, não está em forma de pergunta também, que daí eu já coloco junto.
O propósito interno e externo está dentro do conceito de Employer Branding. Não sei se vocês querem fazer algum comentário referente a essas afirmações. Posso fazer sobre a Diana, né, a Lady Di, né, que ela traz é interessante, pegando ela, pegando o filho dela, o William, né, que eu acho que é quem mais encarnou esse sentido de continuidade desse legado da mãe. É até interessante a palavra legado, porque legado e propósito também tem uma sintonia, né? O propósito deixa um legado. E aí nós estamos falando de pessoas. Se você pensar outras pessoas, elas também... vamos pegar uma pessoa famosa, independente das polêmicas em volta dela, mas uma Angelina Jolie, por exemplo, e toda a ação nesse sentido de propósito. E quem conhece, talvez seja uma das teorias aí de psicologia mais básicas, mas que se aplica muito ao mercado de consumo, que é a pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow é uma pirâmide de hierarquia de necessidades da mente humana. Ele criou isso há muitos anos, né? Assim, tipo, em outra época, mas o que ele mostra? Que a gente sai das necessidades mais básicas de segurança, necessidades fisiológicas, até necessidades de autorrealização. Da gente saber... E hoje, se a gente traz Maslow para a nossa vida atual, é como se Maslow fosse o primeiro, talvez, preconizar... Não, Aristóteles foi, 2300, né? Mas do mais próximo do nosso século ali, ele traz esse sentido da autorrealização. E eu acho que a Diana e outras pessoas, Madre Teresa de Calcutá, outros brasileiros que têm isso muito forte também, tem esse sentido de chegar lá no topo da pirâmide, sabe? De buscar essa realização através do propósito. E depois, falando um pouco a segunda pergunta do Employer Branding, né? Esse é um termo também que surgiu mais recentemente e acho que faz uma ligação com o que a Daniela falou, que assim, antes, gente, a trajetória da vida era muito simples, né? A gente sonhava em ter um emprego, casava, garantia estabilidade, né? Em geral tinha filhos, e o trabalho era um trabalho, me dava um crachá, me dava um salário no final do mês, eu era a fulana identificada com, eu sou a fulana que trabalha na empresa tal. Mudou muito, a nova geração chacoalhou isso, né? Até o meu livro Garotas Equilibristas, que você citou, eu falo do projeto de felicidade das mulheres jovens entrando ao mercado de trabalho. Elas querem encontrar esse sentido de elas e eles, esse sentido de identidade, esse sentido de entrelaçamento, de mim com o propósito onde eu vou trabalhar. E aí, independente da palavra que você usa, o employer branding, ele surge como isso. Como que essa empresa vai vender a sua marca para cativar mesmo as pessoas, para ajudar a retenção, para diminuir turnover, para atrair talentos, para ter fila nos programas de trainee, etc. Então, employer branding tem um alinhamento absoluto com o propósito, né? Não são coisas desconectadas, são coisas assim, ter um propósito é você pensar numa marca que a gente carrega com orgulho. Eu acho que na palestra do Jaime, não tenho tanta certeza, do Jaime Troiano, que é meu marido, e só nesta ordem, como ele gosta que a gente fale, ele coloca uma coisa que é a seguinte, né? A gente ter orgulho do crachá que a gente coloca, employer branding, no sentido de eu me identificar, eu não trabalho na Natura, na Univates, na Patagônia, no Itaú. Eu sou da Patagônia, né? Esse pertencimento. Enfim. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con Cecilia. Creo que aprendimos también que el trabajo no era algo externo de nuestra vida, sino que el trabajo es parte de nuestra vida. Entonces ya no hablamos solo de voy a trabajar, sino que ¿qué es lo que hago en mi vida, en el día a día? Pasamos más horas en el trabajo que en nuestra casa.
Por lo tanto, ese trabajo, como dice Cecilia, tiene que identificarnos y tiene que compartir un sueño en común, porque si no, siempre vamos a estar muy frustrados con nosotros mismos si no compartimos algo de identificación con esa empresa, ¿cierto? Cuando alguien dice, como le decía de Martin Luther King, tengo un sueño, no solo tengo una idea, tengo un sueño, ¿quieres compartir ese sueño conmigo? Creo que eso es lo que ha ido cambiando también en la historia, en el trabajo. Y también el encontrar el propósito personal, sí, es algo que todos lo tenemos, porque como decíamos, el propósito es la razón de existir. Por lo tanto, por supuesto que todos tenemos una razón de existir, y todas son diferentes, y cada uno tendrá que encontrar la suya, e inspirarse, e inspirar a otros. Pero, sí, eso. Tá bem. E temos mais uma pergunta aqui, nos encaminhamos para a última pergunta, então, onde a pessoa pergunta assim, como defender o propósito de uma empresa contra possíveis haters? A pergunta dela era haters de fora da empresa. Eu estou imaginando que sejam haters do mercado. Se posicionar, e aí eu não estou falando de posicionamento, mas assim, a partir do momento que você tem um propósito, você se posiciona, né? Você traz a sua visão de mundo. Patagônia, estou voltando para esse exemplo porque é tão claro, nós podíamos pegar uma empresa nacional, eu podia falar de Boticário de Natura e outras, mas assim, quando você se posiciona no sentido, na defesa do meio ambiente, no uso mais racional dos produtos, na compra, contra a descartabilidade, você vai dividir opiniões. Assumir posição é dividir opiniões. Você vai ter haters. Como se relacionar com haters? Não é mudando o teu discurso, mas é dando mais elementos da certeza do seu caminho. Então, trazendo cada vez mais argumentos de convencimento, porque você vai ter gente, existe gente assim, tá? Não são OVNIs, ETs ou seres que não foram inventados. Tem gente que acha uma bobagem essa coisa de meio ambiente, né? E que vai trazer que bobagem isso, isso aí, enfim. Então, eu acho que cada vez mais reforçar ainda mais as suas crenças, mostrar, devolver com a moeda que você acredita. Basicamente é isso, reforçando o teu discurso, tua coerência e a verdade que você acredita. Sí, y para complementar una cosita, sí, cuando una empresa tiene un propósito, como hablábamos, el propósito siempre te va a ayudar, o sea, siempre vas a tener que hacer las cosas quizás diferentes, ¿cierto? Y arriesgando, y ahí generar algo coherente. Por lo tanto, cuando tú haces las cosas diferentes, te posicionas, ¿cierto? En un lugar especial. Y si tú eres coherente con tu mensaje y con tus acciones, no dejas espacios para las dudas. Entonces, pueden criticar, sí, siempre. Yo creo que uno tiene que entender que siempre van a haber críticas personales y para una marca. Siempre a alguien no le va a gustar la forma en que haces las cosas, pero si tú eres coherente y estás 100% alineado con lo que dices, con lo que crees y con lo que haces, no hay espacio para dudas, quizás para críticas, pero vas a tener un posicionamiento muy fuerte y no va a haber dudas de eso. Entonces sí creo que el propósito ayuda mucho también a posicionarse bien, pero también a ser coherente con todo lo que hacemos. Y a que la gente lo empiece a entender cuál es el camino que esa marca está tomando. Entonces, ¿la voy a elegir o no la voy a elegir? Pero tengo claro su camino. Tá bem. Agradeço, então, pelas considerações que vocês fizeram referente aos questionamentos que o público fez. E eu convido agora a Cecília e Daniela para as considerações finais, para o encerramento dessa manhã de trabalho. Olha, eu, de novo, para terminar, eu queria primeiro agradecer mais uma vez essa oportunidade. Acho que é um tema de extrema relevância.
Acho que é um tema que merece seriedade, por isso que eu insisto no tema da escavação, né? A gente escava o propósito, a gente não cria ele assim. Acordei com uma grande ideia, propósito não é uma sacada. Sou, e sei que a Daniela também, defensora de verdade, né, de verdades. As marcas têm que ser transparentes, marca não é tapume que esconde o que acontece do lado de dentro, esse canal aberto. Acho que propósito é um veículo super importante para a sustentabilidade das marcas, para conexão com as novas gerações e para fazer uma troca com o mundo, assim, né? Assim, acho que a sociedade, o capitalismo é uma coisa que está aí, a gente vive dele, é inocente, ingênuo, talvez a gente falar que, vou virar as costas para o capitalismo. A gente vive nessa sociedade e se relaciona com ele, mas tem como fazer melhor. Então, eu vejo o propósito como esse jeito de fazer melhor, desde que construído na verdade, desde que praticado, que não seja só um quadrinho na parede. Então, acho que eu queria só terminar com isso, agradecer as perguntas, a participação, e tenho certeza que a Daniela também faz coro comigo. O nosso canal também fica aberto para dúvidas e perguntas, por e-mail, rede social. Hoje em dia ninguém se esconde, nem a gente profissionalmente, o que é bom também. Gracias. Sí, yo también quería agradecer este espacio. Creo que es un espacio increíble, porque hablar de propósito es hablar de emociones, es hablar de felicidad y es hablar de sueños. Y todo eso nos va a llevar a tener un mundo mejor. Es por eso que yo estoy con el corazón expandido hoy, estoy muy feliz, tengo mucha esperanza, porque mientras tengamos un propósito, mientras ayudemos a las marcas a tener un propósito, sé que el mundo va a mejorar. Estoy muy feliz de que podamos hablar de que tengo un sueño, de que qué es lo que me apasiona, por qué estoy haciendo las cosas. Creo que ha llegado el momento de comenzar a cambiar, ¿sí? Y a caminar con pasos firmes y creer en nosotros. Y también inspirar a otros, ¿cierto? A cambiar y hacer las cosas mejor. Cuando leíamos las respuestas de las preguntas, veía eso. Estaba ese corazón en cada una de las respuestas de quiero hacer algo mejor por los otros. Así que eso a mí me deja con el corazón lleno de mucha felicidad y sé que tanto si es un propósito personal de totalmente un sueño de personas o de marca, todo es para hacer un bien común. Así que gracias por este espacio maravilloso. Como dijo Cecilia, el canal está abierto y creo que todos tenemos que seguir creciendo, así que tanto nosotros podemos ayudarlos a ustedes y ustedes también nos pueden ayudar a nosotros. Esto es un círculo compartido en donde juntos podemos hacer las cosas mejor. Tá bem, muito obrigada, Daniela, muito obrigada, Cecília. Foi uma satisfação muito grande partilhar com vocês esse momento. Um convite, sempre fica um convite quando vierem a Lajeado, são muito bem-vindas ao Debates, uma satisfação muito grande recebê-las, sempre, fiquem bastante à vontade. Um agradecimento também especial para todo o público que está acompanhando o evento. As atividades, elas têm continuidade, lembrando que no próximo dia 8 de outubro nós temos mais um workshop, Branding e Experiência de Cliente, com Inácio Lopes de Saramora, da Espanha, e mediado pela nossa pró-reitora, a professora doutora Fernanda Stoy Pinheiro. Então, um agradecimento, foi uma ótima manhã de trabalho, muito produtiva, tenham todos um bom dia. Gracias, buenos días. Participe do 5º Congresso Internacional de Marca Branding, Propósito, Transparência e Valor de Marca, de agosto a novembro, 100% online. Serão 2 palestras, 4 painéis, 8 workshops, 11 grupos de pesquisa com profissionais da Espanha, Inglaterra e muito mais. Informações em univates.br/5 Branding Congress.